Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai criar actions personalizadas. Se você já programou, já utilizou o Django em algum momento, você já se deparou com essa tela, que é a área administrativa do Django. E você percebeu que ele tem uma ação aqui em cima, uma action. E essa ação é remover pessoas selecionadas, ou seja, remover o nome da seu determinada model e as pessoas selecionadas aqui. Por exemplo, se eu quero remover o Roberto, eu seleciono o Roberto, seleciono aqui ó, a action remover pessoas selecionadas e pressiono no ir. Mas essa action não fui eu quem fiz, foi o próprio Django. Mas então, como que eu, programador, posso criar minhas próprias actions personalizadas dentro da minha aplicação? Caio, me dá um exemplo de action personalizada. Por exemplo, se eu poderia criar uma action assim, remover menores de idade. Vamos supor que é um sistema na qual não pode ter menores de idade. Então, todos os usuários que eu selecionar, se forem menor de idade, eu vou deletar eles do sistema. Ou, por exemplo, aqui nós temos os cargos, programador, vendedor e gerente. Eu quero trocar o cargo de uma pessoa, por exemplo, tornar gerente. Então, eu seleciono o programador, clico em tornar gerente, e todas as pessoas que eu selecionei, elas passam a ter o cargo gerente. Então é esse tipo de coisa que nós vamos aprender a fazer na aula de hoje. Então vamos lá. Nós já temos uma estrutura de projeto aqui selecionada para vocês poderem identificar. Então aqui meu projeto, meu Start Project, eu dei o nome de Actions Personalizadas. Criei um app chamado Meu App. Fui lá no Settings. Dentro do Settings eu defini aqui o meu app no Style Apps e troquei aqui a linguagem para PTBR. Basicamente, foi as únicas alterações que eu fiz dentro do settings, ok? Dentro aqui do meu app, o que eu fiz? Aqui na minha model, eu criei essa minha model, ou seja, a minha model class pessoa, que ela tem os campos nome, idade e cargo. Onde o cargo aqui, ele é um choice, ou seja, eu só posso escolher entre G de gerente, V de vendedor e P de programador, ok, pessoal? Então, agora nós queremos criar uma action. Por exemplo, vou utilizar o exemplo que eu dei da última vez. Eu vou selecionar algumas pessoas e quero tornar todas elas um gerente. Então, como que eu poderia fazer esse tipo de coisa? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é lá no meu admin. Aqui no meu admin, o que eu já fiz? Eu simplesmente cadastrei o pessoa aqui dentro do admin. Então, eu fui lá, admin, @admin.register, registrei a models pessoas e falei que o list display, ou seja, aquilo que vai aparecer na listagem aqui é o nome, a idade e o cargo. Nome, idade e cargo, exatamente o que nós estamos vendo aqui. Nome, idade e cargo. Perfeito? Então é basicamente essa estrutura. Isso daqui eu já parto do pressuposto de que você já sabia que a gente tem várias aulas de Django aqui no canal. Nós já falamos sobre áreas administrativas. Tem, na verdade, aqui uma aula bem grande até só sobre áreas administrativas do Django. Então, se você for com qualquer dúvida sobre esse assunto, recomendo que você vá ver algum desses vídeos, mas vê depois de ver esse daqui, ok? Então, beleza. Agora eu preciso criar uma action. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui @admin.action. Então, eu estou cadastrando uma action. Eu vou dar uma descrição. O que é a descrição? É exatamente o texto que vai aparecer aqui nesse select. Então, eu vou colocar aqui description, vai ser igual, e abro aspas, ou seja, eu posso colocar a minha descrição. Colocar aqui tornar gerente. Ótimo. Agora, nós podemos fazer da seguinte forma. Eu crio uma função, def, dou o nome na qual eu preferir, vou chamar de action, underline, tornar, underline, gerente. E aqui nós temos que receber três parâmetros. O primeiro é o model underline, model admin, você pode chamar como você quiser, mas basicamente ele representa a sua classe admin. Nós temos também a requisição, o request, e nós temos também o query set, ou seja, o conjunto de dados que foi retornado para a gente. Então aqui, query set. Ele vai trazer, sabe quando a gente faz um filter no banco de dados, ou um ponto .wall, ele não traz um query set, ou seja, ele não traz as pessoas do banco de dados? Ou seja, nesse caso ele vai trazer as pessoas na qual eu fiz a seleção. Dois pontos e beleza, temos uma action. O que essa action faz? Por enquanto, nada. Vamos dar aqui um print em query set. Beleza? Query set não existe. Query set. Aqui está um T. Query set. Beleza. A única coisa que nossa action faz é isso. Só que agora o que eu preciso fazer? Eu preciso informar que essa action pode ser utilizada através da pessoa. Porque, por exemplo, eu não quero, essa action não pode ser utilizada através de usuário ou de grupos aqui, que são models diferentes da minha aplicação. Eu quero utilizar dentro de pessoa. Para isso, aqui dentro da classe na qual representa a área administrativa de pessoa, eu coloco actions
é igual, e dentro de uma lista eu coloco o nome da função na qual eu quero chamar. Então, action tornar gerente. Coloquei aqui uma vírgula, sempre lembrando, nunca abram e fechem os parênteses, porque neste caso você vai estar invocando a função, ok? E não simplesmente passando a referência de memória. Feito isso aqui, o Django já vai reconhecer a nossa action. Selecionei aqui, agora eu tenho minha action, tornar gerente. Se eu pressionar um IR, ele fala, os itens devem ser selecionados em ordem a fim de executar ações sobre eles. Nenhum item foi modificado. Eu não selecionei ninguém. Acontece a mesma coisa se eu clicar aqui no remover pessoas. Ou seja, eu não selecionei alguém. Vamos selecionar o Roberto e o João. Clicar em tornar gerente, aperto em IR, e aqui não aconteceu nada, aparentemente. Vamos ver lá no terminal do VS Code. Olha só o que ele trouxe pra gente, um print. Carry set, e dentro desse carry set tinha o Roberto e o João. Ou seja, as pessoas na qual eu selecionei. Se eu tenho esse carry set, e basicamente que é uma instância lá da model pessoa, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Eu posso criar a minha própria lógica de programação. Por exemplo, vamos fazer assim. Eu vou iterar sobre todas as pessoas selecionadas. For pessoa in carry set. Agora, se eu der um print em pessoa, vamos atualizar aqui nosso código, print pessoa. Aqui, beleza, nós vamos selecionar aqui, tornar gerente, vou selecionar o Roberto e o João. Agora ele vai printar Roberto e João, as duas nossas classes pessoa. Se isso daqui é uma instância de pessoa do nosso model, eu poderia fazer pessoa, ponto, e aqui no meu model eu não tenho o campo cargo, poderia alterar o campo cargo, pessoa.cargo é igual, e ele daqui vai tornar gerente, não vai? Gerente aqui no nosso choice é representado pela letra G. Então eu faço um G e dou um pessoa.save. Feito isso, todas as pessoas na qual eu selecionei vão vir aqui através do query set. Eu vou iterar cada uma dessas pessoas, pegar a posição cargo dela, atribuir o valor G e dar um ponto save. Então vamos vir aqui, selecionar o tornar gerente, e aqui eu vou selecionar o Marcos e o Caio. Quando eu faço isso, tornar gerente, pressiono em IR, o que acontece? O Marcos virou gerente, que ele já era, e o Caio, que era programador, ele virou gerente. Isso daqui está funcionando? Tá 100%. Eu estou trocando todo mundo que eu selecionar neste caso, vira gerente. Só que tem um problema aqui de lógica de programação. Funciona, funciona. Mas quando nós programadores, nós não temos que se preocupar somente se está funcionando. Mas será que está funcionando da melhor forma possível? Neste caso, a gente poderia fazer um if. Por quê? Mesmo quando a pessoa já é gerente, o que eu faço? Eu vou lá no banco de dados, atribuo o valor G e salvo no banco de dados. Ou seja, eu tenho que fazer um update naquela pessoa dentro do banco de dados. Ou seja, eu estou fazendo uma consulta ao banco de dados a mais, na qual eu não precisava. Isso torna a nossa aplicação um pouco menos performática. Para deixar isso daqui mais performático, eu poderia simplesmente fazer assim, se pessoa.cargo for igual a G, eu faço isso, só que isso aqui está afirmando. Então aqui eu faço uma contradição, not pessoa.cargo. Se isso daqui for true, vira false, então beleza, ele cai no nosso caso. Então vamos entrar aqui. Então, beleza, nosso servidor rodou, vamos voltar aqui, pressionamos F5, e agora o que vai acontecer? Vou selecionar o Roberto e o vendedor, e aqui o João. Quando eu clicar em tornar gerente, os dois vão virar gerente. O João, que não era gerente, passou a ser, e o Roberto, que já era gerente, ele nem entrou nessa condição do if. Ou seja, a gente só teve uma consulta no banco de dados, um único update no banco de dados, que foi da pessoa João. Da outra forma, sem o if, nós teríamos duas consultas do banco de dados. Cai, de uma para duas muda alguma coisa? Não. Mas e se você tem uma aplicação maior que o usuário selecionou 50 mil usuários, 5 mil usuários ou 1.000 usuários? A partir disso já começa a ter uma diferença. Então, de você fazer mil consultas no banco de dados e 2.000 consultas, tem uma grande diferença para isso, ok, pessoal? Então, a gente tem que se preocupar em fazer as coisas da melhor forma possível. Então, aqui eu tenho o tornar gerente, poderia ter o tornar vendedor, vendedor, aqui eu troco para vendedor, gerente de vender para vendedor, se for V, vira V, aqui. Beleza, agora eu tenho mais uma action na qual eu posso utilizar. Caio, essa action não está aparecendo ainda, porque eu não defini ela aqui na minha actions, então vamos definir essa action aqui.
F5 na nossa página. Selecionei aqui, vamos pegar o vendedor. Então agora o Roberto e o Marcos vão voltar a ser vendedores. Vamos vir aqui, e agora nós temos lá, Roberto e Marcos são vendedor. E aqui, as suas actions, basicamente, elas vai ao limite da sua criatividade, do seu conhecimento de Django. Então aqui você poderia colocar várias regras de negócios, várias actions, de acordo com a necessidade do seu projeto. Dependendo do projeto que você está trabalhando, você provavelmente vai ter necessidades diferentes. Então eu só queria mostrar para vocês como que vocês podem fazer para criar uma action personalizada. Agora, qual action você vai criar em qual projeto é com você. Depende da regra de negócio do projeto na qual você está trabalhando, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para que vocês não percam outros vídeos como esse daqui, porque a gente está sempre falando sobre o ecossistema Python, Django e etc. aqui neste canal, ok? E não esquece de comentar aqui nos comentários, obviamente você vai comentar nos comentários, um próximo tema de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal, porque dessa forma eu posso trazer aquilo que vocês estão com dúvida. Ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo? Só comentar que eu vou estar ajudando todos vocês. Então é isso, um abraço e até a próxima, galera!